Está começando mais um episódio da série de podcasts da Biológicos Brasil, em parceria com a Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. Hoje vamos aprofundar o debate sobre o papel da equipe de farmácia no tratamento do câncer de mama. A equipe multidisciplinar, que nós consideramos um fator imprescindível para os bons resultados do tratamento do câncer, envolve variados times com papéis bem definidos que trabalham de forma sincronizada, organizada e pré-estabelecida. A equipe de farmácia é um desses times. Ela é fundamental para garantir a segurança e a adequada disponibilidade das medicações que serão administradas ao paciente. Para ver esse conteúdo na íntegra, siga o canal Biológicos Brasil no YouTube. Você também pode acessar pelo portal Biológicos Brasil na internet. Eu sou a doutora Solange Sanches, médica especialista em oncologia clínica e focada no tratamento do câncer de mama. E a nossa convidada de hoje é a Kelly Lee Nagai, que é farmacêutica especializada em oncologia, atualmente com sua atuação no ICESP em São Paulo. Muito obrigada por estar aqui, Kelly. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Nós vamos focar a nossa conversa em uma situação em que a paciente deverá receber quimioterapia e trastuzumab para o tratamento do câncer de mama HER2 positivo. Falando especificamente do trastuzumab, eu gostaria de abordar alguns pontos que sempre geram perguntas na equipe que está envolvida no tratamento dessas pacientes. Hoje em dia, nós temos o trastuzumab de referência e os biosimilares. Anteriormente nesse podcast, nós já abordamos como é feito todo o processo de aprovação do biosimilar, as etapas que ele percorre até ter o seu uso padronizado em uma instituição. E também nós já falamos sobre a segurança e sobre a intercambiabilidade desses medicamentos. Para iniciar a nossa conversa, quais são as suas impressões sobre esta possibilidade, ou seja, do uso de biosimilares na oncologia? A primeira vez que eu ouvi falar sobre biosimilar, alguns anos atrás, veio aquela dúvida, né? Aquele receio. Será que ele é realmente eficaz, realmente seguro, né? É um medicamento biológico, ele não é como um genérico, né? Ele é mais complexo e principalmente na oncologia, né? Pacientes mais graves, então dá aquela dúvida, só que aí ao mesmo tempo começaram a vir as regulamentações, os estudos foram... para ser aprovado, né, o biosimilar precisava ter estudos comprovando tanto a eficácia quanto a segurança desse medicamento. E aí por isso que começou a ser comercializado com todas as regulamentações da Anvisa e também, alguns anos atrás, foi incorporado ao SUS, né? E para o SUS, a grande vantagem do biosimilar é o custo, porque acaba gerando aí uma disputa no mercado, né? Uma disputa saudável, né? No preço do mercado, acaba reduzindo o custo, dando acesso a mais pacientes, acesso a novas inovações tecnológicas. Acho que isso é a grande vantagem hoje para o SUS, né? E quando o biosimilar entrou, né, no SUS, na nossa instituição, foi alguns anos atrás, eu quero destacar o importante papel do farmacêutico na farmacovigilância, né? Porque quando entra um medicamento novo, porque o biosimilar era um medicamento novo na época, né? Tinha que ter um monitoramento mais atento a esse medicamento, né? A farmacovigilância tinha que estar mais atenta, tinha que fazer um acompanhamento, pegar uma amostra de pacientes para acompanhar esses pacientes, para verificar os efeitos adversos, as queixas técnicas, a segurança do medicamento. Em relação ao trastuzumab, eu gostaria que você comentasse os cuidados de registro e de armazenamento que esse tipo de medicação exige antes do seu preparo. Quais são os pontos principais que devem ter a atenção do farmacêutico? Eu queria começar falando da qualificação dos fornecedores, né? E no geral de todos os medicamentos, que para ser aprovado um fabricante, para ser utilizado no hospital, é necessário que ele cumpra alguns requisitos básicos aí, né? Ele tem que ter o certificado de boas práticas, tem que ter a regularidade técnica certinha, tem que ter o registro na Anvisa certo, tem que enviar a bula para o farmacêutico fazer a avaliação.
Além disso, o farmacêutico ele já deixa umas especificações técnicas, principalmente na área de quimioterapia, né? São os requisitos mínimos que aquele laboratório tem que ter. Por exemplo, uma forma de apresentação que você exige, uma concentração do medicamento, uma estabilidade mínima que você queira do medicamento. Então, tudo isso para você conseguir aprovar um laboratório para a compra do medicamento. No caso do trastuzumab é um pouquinho diferente, porque esse medicamento ele é fornecido pelo Ministério da Saúde, né? Quem faz a compra é o Ministério da Saúde e a SES, que é a Secretaria Estadual da Saúde, ela repassa esse medicamento para nós. Então, assim, nós não temos o poder da compra desse medicamento, a escolha desse medicamento, então a gente faz o monitoramento. A gente vê se ela está cumprindo todas as legislações, né? Mas, a priori, quem faz é o Ministério da Saúde. Em relação ao armazenamento, o frasco deve ser armazenado na geladeira, 2 a 8 graus, então tem que ter esse cuidado, esse registro também do controle de temperatura na geladeira, porque pode inativar, né, o princípio ativo do medicamento. Perfeito. E como que é feita a checagem da prescrição pelo farmacêutico? Qual ou quais são os procedimentos padrão que devem ser seguidos para essa checagem? A checagem pelo farmacêutico é uma barreira de segurança muito importante, né, no processo da prescrição. Lá no ICESP nós temos os cadastros dos protocolos já no sistema. Isso facilita muito para o prescritor e também para o conferente, que é o farmacêutico e o enfermeiro. É importante que os dois profissionais confiram a prescrição, isso também é exigido pela legislação. Então aí facilita um pouco. Aí o protocolo já é cadastrado, tem os medicamentos que são usados. Se tiver quimioterapia junto, tem os medicamentos de suporte, a dose de protocolo, via de administração, tempo de infusão, tudo cadastrado. É lógico que nós vamos conferir para ver se não houve nenhuma alteração e se houve, se tem uma justificativa para essa alteração. Conferimos tudo certinho. O peso do paciente tem que sempre estar atualizado ali na prescrição, porque a dose do trastuzumab, por exemplo, né, é por miligrama por quilo. Então, a gente tem que fazer a conta para validar essa prescrição. A gente verifica também os ciclos, porque no ciclo 1, trastuzumab precisa de uma dose de ataque, que é maior, que é 8 miligramas por quilo, e depois 6 miligramas por quilo. Então, a gente verifica se está tendo essa dose de ataque. Verificamos também o intervalo entre as doses de trastuzumab. A gente vê quando foi a última vez que o paciente fez trastuzumab, para ver se esse intervalo está o preconizado, que é de 21 dias. Caso ultrapasse mais de uma semana, que seria mais de 28 dias, teria que fazer uma nova dose de ataque novamente. Então, a gente verifica se tudo isso foi feito também. No ciclo 1, o tempo de infusão tem que ser diferenciado, tem que ser 90 minutos, por causa da possibilidade de reações de hipersensibilidade. No momento, o paciente às vezes pode sentir febre, calafrios, diminuir a pressão. Então, é importante infundir mais devagar. E nos ciclos seguintes, se não teve nenhuma reação, pode ser feito em até 30 minutos. Então, a gente verifica como que está o tempo de infusão também na prescrição para ver se está tudo certinho. Verificamos também os medicamentos de suporte. No caso do trastuzumab, não há necessidade de um medicamento de suporte, mas se ele fizer uma quimioterapia junto com o trastuzumab, precisa, né? Por exemplo, o paclitaxel precisa de antieméticos, antialérgicos, né? Então, a gente verifica se está tudo ok na prescrição, libera essa prescrição, formamos uma barreira de segurança para evitar qualquer erro de prescrição para esse paciente. Perfeito. E quais são os cuidados e os pontos de maior atenção durante o preparo do trastuzumab? Pensando aí no preparo de todos os antineoplásicos, né? O básico é a gente fazer essa manipulação numa sala limpa, dentro de uma cabine de segurança biológica, né? Nós usamos um equipamento de proteção individual, que seria um macacão impermeável, esterilizado, gorro, máscara, 2 luvas para manipular, isso tudo para garantir a proteção ao manipulador, né, uma segurança ocupacional, e também garantir a esterilidade, evitar qualquer contaminação do medicamento. A manipulação de antineoplásicos é uma atribuição exclusiva do farmacêutico especialista e oncologista. Então, ele recebe treinamento para saber usar todo esse tipo de paramentação, saber utilizar as EPIs e EPCs. Recebe treinamento de utilização de técnicas assépticas para evitar qualquer tipo de contaminação no momento da manipulação. Então, a gente tem que higienizar frasco, higienizar a bolsa, né? Pensando especificamente no trastuzumab, ele é um pó, precisa ser reconstituído com água. Tem que ter um cuidado,
porque ele forma muita espuma. Então, a gente tem que injetar a água com cuidado para não formar essa espuma, senão a gente não consegue tirar o volume de dentro lá depois. Muito importante essas dicas que você vai dando práticas do dia a dia. Porque só quando a gente manipula que a gente percebe essas coisas, né? A gente tem que puxar o medicamento, fazer o cálculo do volume aspirado certinho, né? Porque tem a dose, aí o medicamento fica com uma concentração e a gente puxa a dose do paciente. É importante a diluição na bolsa dele. De acordo com o fabricante e a literatura, a gente tem que diluir numa bolsa de soro fisiológico de 250 ml. Não pode ser em soro glicosado, é incompatível, pode formar agregados de proteínas. Então, é muito importante ver a diluição, porque as bolsas também de soro são iguais, só muda lá o nome glicose, cloreto de sódio. Então, tem que estar atento a isso, porque você pode acabar gerando uma toxicidade inesperada no paciente se fazer em uma bolsa errada. Então, precisa de barreiras de segurança para isso. Nós, não só o manipulador, mas a gente tem o conferente, a pessoa que passa a bolsa para o manipulador, que vai fazer essa conferência também, garantir que a gente entregue um produto de qualidade e seguro para o paciente. E Kelly, uma vez preparada a solução, qual é a sua estabilidade? A maioria dos laboratórios, né, que eu conheço, né, desde referência aos biosimilares, é 24 horas em temperatura ambiente, um ou outro é 48 horas, mas é geralmente 24. Acredito que é importante que essa estabilidade esteja na etiqueta quando você manipula o produto. Então, você entrega a manipulação com uma etiqueta com o nome de paciente, dose que ele fez, e a hora que você preparou, o dia e a validade. Isso tem que ficar bem registrado, né? Por acaso, se não foi realizada a bolsa no paciente, alguma coisa assim, foi atrasado, é importante saber que momento essa bolsa vai vencer ou não. Exatamente, cuidados que precisa se ter para garantir a segurança do paciente. Exatamente. E existe alguma estratégia de concentrar pacientes que usam a mesma medicação em dias específicos para a otimização da utilização das ampolas de medicação? Essa é uma estratégia de farmacoeconomia muito importante, principalmente para medicamentos de alto custo, que tem uma estabilidade curta após diluído, e que não tem muita demanda, né? Que a gente manipula pouco na semana. A gente faz isso com um medicamento que a gente colocou em 2 dias de semana para facilitar isso e ter uma economia, não perder as sobras desse medicamento. Com o trastuzumab, a gente não precisa fazer isso. Nós temos aí aproximadamente 70 manipulações ou mais por semana de trastuzumab, é um número muito grande, né? Sai trastuzumab todos os dias, em todos os horários. E a estabilidade do frasco após reconstituição é 48 horas. Então, para nós não precisamos fazer essa estratégia, mas para outras instituições que tenham poucos pacientes, como ele é 48 horas, talvez concentrar em 2 dias da semana seria interessante, porque você consegue aproveitar a sobrinha de um frasco para outro paciente, né? Se cada um vier em dias alternados, você vai perder uma sobrinha de cada medicamento, que é um medicamento caro, né? Kelly, eu fiquei um pouco confusa com a sua resposta. Gostaria que você me explicasse. Na pergunta anterior, você me falou de uma estabilidade de 24 horas e agora de 48, mas tem uma diferença entre depois de diluído e quando está no frasco. Você pode reforçar esses tempos de estabilidade para a gente? Sim. Primeiro a gente tem o frasco, que é o pó, né, que deve ser armazenado dentro do refrigerador. Quando a gente reconstitui ele, né, que é colocar a água dentro desse medicamento e diluir ele tem uma estabilidade de 48 horas refrigerado, né? Pode, lógico, variar de laboratório, mas a maioria é 48. E quando eu pego esse medicamento que está dentro do frasco, coloco dentro da bolsa, né, de soro fisiológico 250 ml, aí eu tenho estabilidade da bolsa, que aí geralmente é de 24 horas em temperatura ambiente. Perfeito, ficou muito bem explicado. E agora eu gostaria de saber como que é o procedimento adotado para a intercambiabilidade nos casos do uso de biosimilares na sua instituição. Como eu falei na outra questão, né, nós não temos o controle da compra do biosimilar ou do referência em relação ao trastuzumab, né? É o Ministério da Saúde que faz essa compra. Então, foi decidido com a comissão de farmacologia, com os médicos assistentes, que essa intercambiabilidade poderia ser feita a qualquer hora, a qualquer momento,
dependendo do nosso estoque que tivermos naquele momento. Então, eu sei que tem instituições que utilizam na prescrição, lá a descrição, se vai ser o biosimilar ou se vai ser o referência que vai ser prescrito, né? Já vi em algumas palestras isso. Na nossa instituição, a gente não consegue fazer isso. Então, o médico prescreve trastuzumab, né? Um nome genérico. E aí a gente vai dispensar de acordo com o que a gente tiver no estoque, né? É possível consultar, fica registrado no prontuário, porque a gente dá baixa no prontuário de cada lote de medicamento que a gente recebe. Então, dá para ir lá ver que no ciclo 4 o paciente recebeu tantos miligramas e tal laboratório que ele recebeu. Então, a gente consegue fazer essa rastreabilidade. A gente só não consegue fazer no momento da prescrição, mas a partir do momento da manipulação, sim. E vocês não observam nenhuma alteração, nenhuma questão de segurança com essa intercambiabilidade, que é o que a gente já tem dos estudos. Ou você tem algum ponto que queira ressaltar em relação à segurança da intercambiabilidade? A gente não observou nenhuma alteração significativa, aí vimos que é seguro, porque como fizemos dessa forma, a gente teve realmente que fazer o monitoramento de alguns pacientes, teve que ficar mais atento também às notificações da enfermagem, notificações do médico quando entrou esse medicamento, por entrar dessa forma, mas a gente viu que não teve diferenças significativas com o de referência. Kelly, em relação ao paciente, ele tem essa informação de qual é o trastuzumab que ele está recebendo, se é o de referência, se é um biosimilar, se trocou entre os biosimilares, como que isso funciona? Toda a química que o paciente faz lá no ICESP, ele recebe um termo de esclarecimento no final. Nesse termo tem o nome do medicamento que ele está fazendo e tem o laboratório que ele fez junto com o lote, a validade. Então lá vai ficar com ele uma via desse termo, fica duas vias, né? Uma ele assina, fica no prontuário e a outra fica com ele para ele guardar. Então lá tem o nome do medicamento e dá para ver se é um biosimilar ou não. Quer dizer, não está escrito biosimilar, está escrito o nome do laboratório, né? A maioria dos pacientes são SUS, nem todo mundo tem noção do que é um biosimilar ou não, né? Mas os pacientes que têm mais essa vivência na área da saúde, que acho que caberia sabendo, né? Senão, eles não têm tanto conhecimento, mas eles conseguem ver a diferença nesses termos que eles recebem, que não é o mesmo medicamento que ele tomou da outra vez. De toda forma, é importante ressaltar que existe essa preocupação e existe essa equipe por trás de farmacêuticos que está fazendo toda essa vigilância, né? Sim, com certeza. Você gostaria de realizar algum outro comentário em relação ao nosso tema de hoje? Acho que para fechar, né, as ações do farmacêutico, já falei um pouquinho de logística, prescrição, manipulação, queria falar um pouquinho só da assistência farmacêutica ao paciente, que é o contato ali do farmacêutico com o paciente, né? A gente faz um projeto de orientação ao paciente enquanto ele está recebendo a quimioterapia ali no ambulatório, já que ele está ali sentadinho recebendo a quimio, vamos conversar um pouquinho, né? Então vai lá um farmacêutico, na primeira vez que ele está fazendo algum protocolo de quimioterapia, falar um pouquinho dos efeitos colaterais. A gente leva esse termo que eu acabei de falar, que lá também tem alguns efeitos colaterais, além do nome da medicação. Pergunta se ele tem alguma dúvida, dúvida de receita, de medicamento de suporte, né? A gente verifica que na primeira vez ele tá mais assim com receio, com medo, principalmente que assim, geralmente não começa com trastuzumab o tratamento, né? Começa com a quimioterapia. E aí o paciente lá com a quimioterapia, ele fica com um pouco mais de medo, começa com a doxorubicina, que é a quimio vermelha, ele vem com aquele receio maior, né, de efeitos colaterais. Então a gente vai esclarecer para esse paciente quais efeitos realmente pode dar, qual não pode. A gente gosta de ressaltar que não quer dizer que vai ter todos que está descrito naquele termo, né, que o organismo de cada um reage de uma forma também. Já os pacientes de trastuzumab, por já terem feito químio, chegam um pouquinho mais tranquilo, eu acho. Eles gostam de saber, na verdade, o que não pode causar, né? Tipo, essa químio não causa enjoo. Porque não cai cabelo. Exatamente. Porque essa daqui é diferente da quimioterapia, né? O trastuzumab não cai o cabelo, não causa enjoo. Então, acho que no trastuzumab ela gosta mais de saber o que não vai causar do que o que vai causar, mas acho que faz parte da orientação também.
E a aceitação a essa abordagem farmacêutica é bem positiva, porque esse é um fato novo, né, para o paciente. Sim, eles gostam bastante de conversar, porque eles são orientados tanto pelo médico como pela enfermeira na primeira consulta, tem toda a orientação, mas acho que quando eles vão para casa, digerem tudo aquilo, absorvem tudo aquilo que ele ouviu, aí chega na hora de fazer a químio, chegam com várias dúvidas, com vários medos, e acho que aquele momento é importante para a gente conversar. Kelly, muito obrigada por ter vindo e ter compartilhado conosco as experiências da área da farmácia no tratamento do câncer de mama. Foi muito legal essa nossa conversa, foi com um conteúdo bastante importante. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Gostei muito de ter conversado sobre isso, espero ter ajudado os outros farmacêuticos por aí também. Com certeza. Nós estamos agradecendo também aos parceiros Biológicos Brasil nesse projeto, a Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. E muito obrigada a você que acompanhou mais um episódio do podcast Biológicos Brasil. Até o próximo. Tchau!